Desde tempos imemoriais, uma ideia atravessa as mais diversas tradições espirituais, a do eleito, daquele que foi marcado pelo destino ou pela divindade para uma missão singular. E uma das marcas mais profundas desses indivíduos, ao longo da história, é a solidão que carregam consigo. Não se trata daquela solidão vazia e dolorosa que conhecemos, mas de uma solitude essencial, uma distância necessária do fluxo comum da existência humana. Por que isso acontece? Porque essa separação toca em algo fundamental sobre o despertar espiritual e a jornada da consciência. É preciso deixar claro desde o início: quando falamos de um eleito, não estamos nos referindo a alguém superior, mais merecedor ou especialmente abençoado por uma força cósmica. Isso seria uma interpretação egoísta e limitada. O que está em jogo aqui é alguém que foi convocado pela própria vida, pelo universo, pela existência, chame como quiser, para despertar, para enxergar além das ilusões, para compreender o que a maioria jamais compreenderá. E a pergunta que surge é inevitável: por que esse caminho precisa ser trilhado sozinho? Por que não podem ter a companhia, o conforto, o pertencimento que tantos desfrutam? O que há no despertar espiritual que exige essa jornada solitária? A resposta começa com uma diferença radical na forma como o eleito percebe a realidade. A maioria das pessoas vive imersa em um emaranhado de conceitos, crenças, condicionamentos e necessidades psicológicas. Elas não enxergam o mundo como ele é, mas como suas mentes lhes dizem que ele deve ser. Vivem em uma espécie de transe coletivo, uma alucinação consensual que chamamos de consciência normal. O eleito, por sua vez, rompeu com esse transe. Seja pelo sofrimento, pela graça ou por anos de prática espiritual, não importa como. O que importa é que agora ele percebe a realidade de forma mais direta, com menos interferência da mente conceitual. E essa nova visão cria um abismo entre ele e aqueles que ainda vivem no sonho coletivo. Imagine tentar explicar as cores para alguém que nasceu cego. Você pode usar todas as palavras vermelho, azul, verde, mas essa pessoa jamais compreenderá verdadeiramente o que você descreve, porque lhe falta a experiência direta. Da mesma forma, o despertado carrega percepções, entendimentos e vivências que simplesmente não podem ser transmitidos àqueles que não as experimentaram. Ele caminha sozinho não por escolha ou arrogância, mas porque não há ninguém capaz de acompanhá-lo plenamente nessa jornada. Ninguém que possa de fato entender o que ele vive. Essa solidão começa muito antes do despertar completo. No momento em que alguém questiona os pilares de sua cultura, de sua religião, de sua sociedade, já está dando o primeiro passo para fora da multidão. Torna-se perigoso, imprevisível, incontrolável pelos mecanismos comuns. A massa sente isso e instintivamente se afasta, ou tenta puxá-lo de volta à conformidade. Lembro-me de um jovem criado em uma tradição religiosa rígida. Quando começou a duvidar, a fazer perguntas consideradas heréticas, ele me disse: sinto como se estivesse morrendo. Todos que conheci a vida inteira estão se afastando. Minha família me olha como se eu fosse um estranho. Meus amigos não sabem mais o que dizer. E eu respondi: sim, você está morrendo. A pessoa que você era está morrendo. E essa morte é necessária para que você se torne quem está destinado a ser. Mas não vou mentir. É uma morte solitária, porque você precisa enfrentá-la sozinho. Esse é o primeiro motivo pelo qual o eleito caminha só. Ele está passando por uma transformação que os outros não podem acompanhar. É como a metamorfose da lagarta em borboleta. A lagarta precisa entrar no casulo sozinha, nenhuma outra pode fazer isso por ela. E durante esse processo, ela não é mais lagarta, mas ainda não é borboleta. Está em um espaço intermediário, um limbo de profunda solidão. Mas há uma razão ainda mais profunda. O eleito descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando: a ilusão do eu separado do ego. Não se trata de uma compreensão intelectual, mas de uma percepção direta, uma verdade vivida. Ele enxergou através da ficção de ser uma entidade isolada, um ser confinado em um corpo, separado do resto da existência. E uma vez que essa verdade é revelada, não há como voltar atrás. Não é mais possível se relacionar com os outros da mesma forma. A maioria das relações humanas se baseia na interação entre dois egos, negociando, competindo, cooperando. Mas se você não se identifica mais com o ego, se enxergou além desse jogo, as relações convencionais se tornam extremamente difíceis. Isso não significa que o despertado se torne frio ou indiferente. Pelo contrário, muitas vezes ele se torna mais amoroso, mais compassivo, mais presente. A diferença está na base dessa relação. Ele não se conecta de ego para ego, mas a partir de uma dimensão mais profunda da própria consciência, do que algumas tradições chamam de o eu com letra maiúscula. E a maioria das pessoas não sabe como encontrar alguém nesse nível.
Elas estão tão identificadas com suas personalidades, suas histórias, suas necessidades e medos que só conseguem se relacionar com quem joga o mesmo jogo. Quando se deparam com alguém que não está mais jogando, que saiu do jogo sem deixar de parecer estar nele, ficam confusas, desconfortáveis, às vezes até hostis. O eleito precisa caminhar sozinho, porque opera em uma dimensão diferente da maioria. É como se todos vivessem em um plano horizontal, enquanto ele descobriu uma dimensão vertical, uma profundidade que os outros sequer imaginam. Ele ainda pode se mover no plano horizontal, conversar, trabalhar, participar da sociedade, mas seu centro de gravidade está em outro lugar, naquela dimensão vertical que os outros não conseguem enxergar. Há também a questão dos valores e prioridades. O despertado enxergou através das metas que movem a maioria das pessoas: riqueza, status, segurança, prazer, realização. Ele reconhece que essas coisas são vazias, incapazes de oferecer a plenitude que prometem. Isso não significa que ele as rejeite ou viva na pobreza e no isolamento, mas ele não se deixa enganar por elas. Não é hipnotizado pela cenoura que a sociedade balança diante de todos. E quando você não corre atrás do que todos correm, quando não compete na mesma corrida, quando não se mede pelos mesmos padrões, naturalmente se vê sozinho. Se expande para além das limitações do ego. E é nesse espaço sagrado que a verdadeira transformação ocorre. O escolhido não busca solidão por aversão ao mundo, mas porque reconhece que a multidão, com suas demandas incessantes e suas ilusões compartilhadas, é um peso que impede o voo da alma. Cada conversa vazia, cada compromisso social desprovido de significado, cada momento desperdiçado em distrações coletivas é um grão de areia no mecanismo delicado de sua jornada. Ele não pode se dar ao luxo de perder tempo com o que não alimenta sua essência, pois sabe que o tempo é o recurso mais precioso e o mais escasso que possui. Isso não significa que ele viva em reclusão absoluta. Ele ainda caminha entre os homens, ainda sorri, ainda ouve, ainda participa quando necessário. Mas sua presença é como a de um viajante que, embora esteja no meio de uma multidão, já está em outro lugar. Seus olhos veem além das aparências, suas palavras carregam um peso que poucos compreendem, e seus gestos, por mais simples que sejam, transmitem uma quietude que desarma as defesas do ego alheio. Ele não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa se encaixar. Sua mera existência é um espelho que reflete, para quem estiver pronto, a possibilidade de uma vida livre das correntes do condicionamento. E é justamente essa liberdade que incomoda. O mundo não sabe lidar com quem não se submete às suas regras não escritas. Quando alguém recusa o jogo da competição, da comparação, da validação externa, ele se torna uma ameaça silenciosa ao sistema. Não porque seja agressivo ou rebelde, mas porque sua simples presença expõe a fragilidade das ilusões coletivas. As pessoas sentem, mesmo que não consigam nomear, que há algo diferente nele, algo que as faz questionar, ainda que por um instante, se não estão desperdiçando suas vidas em buscas vazias. E o ego, que não tolera questionamentos, reage com desconforto, com desdém, às vezes até com hostilidade. Mas o escolhido não se ofende. Ele entende que o desconforto alheio não é sobre ele, mas sobre a sombra que sua luz projeta. Ele não busca seguidores, não deseja ser admirado, não precisa que os outros validem sua jornada. Sua recompensa não está no aplauso, mas na certeza silenciosa de estar alinhado com algo maior. E é essa certeza que o sustenta quando os outros o chamam de louco, de frio, de distante. Ele sabe que a verdadeira loucura não é buscar a liberdade, mas permanecer acorrentado por medo do que os outros pensarão. Há, porém, um perigo sutil nessa caminhada, a tentação de se isolar por orgulho, de acreditar que a solidão é um sinal de superioridade. O verdadeiro escolhido não se afasta por desprezo, mas por necessidade. Ele não se considera melhor, apenas diferente. Sua solidão não é um muro, mas uma ponte para dentro, para o âmago do ser, onde a separação se dissolve e a unidade se revela. E é dessa unidade que nasce a verdadeira compaixão, não a compaixão sentimental que busca aliviar o sofrimento alheio para se sentir virtuosa, mas a compaixão profunda que reconhece no outro a mesma essência que habita em si. Essa compaixão não exige palavras, não exige gestos grandiosos. Ela se manifesta na paciência de quem sabe que cada alma tem seu próprio ritmo, na aceitação de quem entende que nem todos estão prontos para despertar. O escolhido não força, não pressiona, não condena. Ele simplesmente é, e sua presença por si só é um convite silencioso. Para alguns será um farol, para outros um espinho. Mas ele não se preocupa com o julgamento alheio, pois sabe que sua missão não é ser compreendido, mas ser fiel à verdade que arde dentro de si. E assim, ele caminha. Sozinho, mas nunca abandonado.
Solitário, mas nunca vazio. Cada passo é um ato de devoção, cada respiração uma prece silenciosa. Ele não sabe para onde vai, pois não segue um mapa, mas uma estrela interior. E mesmo que ninguém mais veja seu caminho, mesmo que o mundo continue girando indiferente, ele sabe que sua jornada é necessária, não apenas para si, mas para todos. Porque cada alma que desperta é uma rachadura na ilusão coletiva, uma semente de luz plantada na escuridão. E é assim que o escolhido cumpre seu destino, não com estrondo, mas com quietude, não com imposição, mas com exemplo, não com palavras, mas com o simples fato de existir. Ele é a prova viva de que outra forma de viver é possível, e essa, talvez, seja a maior revolução de todas. E é nesse silêncio que a verdade se revela, não como um conceito distante, mas como uma respiração profunda, um pulsar que atravessa cada célula do seu ser. O escolhido não se isola por desdém, mas porque a vastidão que habita dentro dele não cabe nas pequenas conversas, nos gestos automáticos, nas trocas vazias que o mundo chama de conexão. Ele não foge, ele transcende. E nessa transcendência descobre que a solidão não é ausência, mas a forma mais pura de presença, a presença de si mesmo finalmente inteiro, finalmente livre das máscaras que o mundo impôs e das que ele mesmo criou. Mas cuidado! A mente é ardilosa. Ela adora se disfarçar de sabedoria, vestir a roupa da iluminação para justificar suas feridas não curadas. Quantos não se escondem atrás de palavras como despertar ou caminho espiritual para evitar o espelho da própria sombra? Quantos não usam a solidão como escudo, como desculpa para nunca se arriscar, nunca se expor, nunca amar de verdade? A verdadeira escolha não é um refúgio, é um chamado. E um chamado exige coragem, não conforto. Exige entrega, não controle. Exige que você olhe para dentro e pergunte, sem piedade, estou sozinho porque sou forte demais para as ilusões do mundo, ou porque sou fraco demais para enfrentá-las? A resposta não está nas palavras que você diz a si mesmo, mas no modo como você vive. Se há amargura em seu isolamento, se há ressentimento, se há a necessidade constante de provar que está certo e os outros errados, então você ainda não chegou. Porque o despertar não é uma medalha, é uma dissolução. Não é um prêmio, mas um despojamento. O escolhido não se sente superior, ele se sente grato. Grato pela dor que o moldou, pela solidão que o esculpiu, pelas quedas que o ensinaram a levantar. Ele não se queixa da incompreensão alheia, porque sabe que a luz não precisa de aplausos para brilhar. Ela simplesmente é. E é aí que reside o milagre. Quanto mais você se aprofunda na solidão, mais percebe que nunca esteve sozinho. Cada passo solitário é acompanhado pelo vento, pelas estrelas, pelo silêncio que tudo contém. Você descobre que a separação é uma ilusão, que o eu, que se sente isolado, é apenas uma onda no oceano infinito do ser. O escolhido caminha sozinho, sim, mas cada pegada sua é um eco de todos os que já caminharam antes, de todos os que caminham agora, de todos os que ainda virão. Ele é único, mas não especial. Ele é singular, mas não separado. Porque no fim o caminho espiritual não é sobre se destacar, é sobre se dissolver. Não é sobre ser diferente, mas sobre reconhecer que a diferença é apenas uma ilusão da mente. O escolhido não busca ser visto, ele busca ver. E ao ver, ele percebe que o que chamava de solidão era, na verdade, a mais profunda comunhão com tudo que existe. Que o que chamava de abandono era, na verdade, a mão invisível do universo guiando-o para casa. Que o que chamava de vazio era, na verdade, o espaço sagrado onde a vida finalmente podia respirar. Então ele segue. Não porque tenha respostas, mas porque parou de procurar por elas. Não porque tenha chegado, mas porque deixou de acreditar que havia um lugar para chegar. Ele caminha, não como um peregrino em busca de um destino, mas como o próprio caminho, vivo, pulsante e infinito. E nesse caminhar, descobre que a solidão não era uma prisão, mas a chave que abriu todas as portas. Que o silêncio não era um vazio, mas o útero onde a verdade nasce. Que a escuridão não era ausência de luz, mas o solo fértil onde a luz finalmente brota. E assim, sozinho e completo, ele avança. Não contra o mundo, mas através dele. Não acima dos outros, mas com eles, mesmo quando eles não o veem. Porque o verdadeiro despertar não é sobre se afastar, mas sobre se tornar tão vasto que já não há mais para onde ir. É sobre reconhecer que a solidão e a comunhão são duas faces da mesma moeda. Que o isolamento e a unidade são o mesmo movimento. Que o escolhido não é aquele que se destaca, mas aquele que ao se perder, encontra tudo.